ver o que nós faríamos. E eu viria na quinta-feira. Na quarta-feira eu iria para Curitiba sozinha de carro para embarcar para cá. E na terça-feira eu estava trabalhando na Câmara. Eu estava, inclusive, no celular e eu senti as minhas pernas esquentarem. Quando eu olhei, eu estava menstruada no dia ainda, nossa, né? Esquentou, será que aconteceu alguma coisa? Quando eu olhei, aquele lugarzinho que tinha sangrado tinha feito uma crostinha. Aquela crostinha tinha soltado e era um jato de sangue. Eu só posso comparar aquele jato de sangue como quando você vai fazer xixi. Você está muito apertado e você faz xixi. Jura? Com essa com força? Pressão e não é fininho. Era grosso, assim, era espesso. Na hora eu tentei colocar a mão para tentar segurar e eu lembro que eu cheguei na porta da minha sala, já tinha uma colega na frente, um colega do lado e eu disse, eu tô morrendo. Porque foi o que eu senti. Eu tô morrendo. E vai ser difícil eu falar isso porque eu não falei sobre isso ainda. E aí eles vieram com toalhas e tal, mas as toalhas não seguravam. Era muita coisa. Era muita coisa. Aí me levaram para o hospital Mangueirinha. Mas a nossa cidade é bem pequena, é uma cidade de 17 mil habitantes. Eu fui tratada como uma princesa, mas nós não tínhamos recursos. Então o que eles fizeram lá foi fazer um curativo compressivo, depois eu te mostro uma foto, foi um capacete inteiro. Ele fez aquele curativo compressivo, foram 5, 6 enfermeiras em volta e o médico, e aí me encaminharam para Pato Branco, aonde eu tenho acompanhamento de um vascular incrível, que é o Eduardo Guérios. O pai e o filho, os dois me atendem. Eu era paciente do pai, agora eu sou paciente do filho. E eu fui encaminhada para lá, fui de ambulância, minha mãe foi comigo. Quando eu cheguei lá, e já chegou meu pai, meu irmão, os tios, todo mundo lá, e eu só sabia me despedir de todo mundo. Porque para mim era uma coisa assim, já vivi o que eu precisava, talvez eu já tenha cumprido a minha missão, e tá na hora, né? Tá na hora de eu ir, eu sei que todo mundo tem uma hora, e para mim talvez fosse aquela. Quer dizer, talvez não, eu tinha certeza que era aquela hora. Alguém tinha te dito isso ou não? Não. Tá. Era uma coisa que eu tava sentindo, né? Sentindo. Porque eu já passei por muitas hemorragias. Muitas, eu não sei contar quantas. Mas naquele tipo, nada nem próximo. Eu passei por aquilo, aí quando o meu médico chegou, ele examinou e tal, ele falou, olha, Lu, vamos... Ele mudou um pouco o curativo para eu poder respirar, porque o curativo vinha daqui e cobria minha boca, tudo. Ele falou, vamos mudar um pouquinho para dar uma desafogada só, né? E vamos ficar em observação, vamos ver até a tarde como vai e tal. Eu falei, tá. Mas quando ele me falou, vamos deixar sem... Não vamos comer nada agora, né? Não vamos tomar nada agora e tal. Eu falei, você quer que eu fique em jejum, né? Porque alguma coisa pode acontecer aí. Eu falei, tudo bem. E aí eu e a minha mãe lá no hospital, eu já tentando ver o avião para vir para São Paulo, porque aí eu pensei, não, eu não vou sair do hospital e voltar para casa, eu vou sair daqui direto para São Paulo, porque eu não tenho como, né, arriscar. Sem falar nada com o médico, sem nada, assim, a minha cabeça, tá. E aí, de repente, era 3 horas da tarde, a primeira hemorragia tinha acontecido às 9 horas da manhã, 9h30, a minha mãe disse, tem um pingo de sangue aqui. Quando ela disse isso, eu disquei no meu celular pro meu médico lá em Pato Branco e dei o celular para ela, e ela correu no corredor chamar a enfermeira. Quando as enfermeiras chegaram, não deu 1 minuto, já estava lavada de sangue. E aí ela tentou comprimir assim com as 2 mãos em cima de mim, a enfermeira-chefe, já chamando todo mundo, mas não tinha, não parava, escorria sangue, assim, não tinha como. Foi muito maior do que na primeira. Até minha mãe disse que a impressão que dava é que tinha rompido toda. E era só aquele ponto. Só a pontinha. Aí veio mais 2 médicos lá do hospital, não deram conta, as meninas da enfermagem vieram com o carrinho, aquele carrinho de ressuscitação, e eu acabei entrando em choque mesmo. Aí quando o meu médico chegou, que é o vascular, o Eduardo, ele chegou, e você vê que eu não chamo ele de doutor porque ele é muito jovem. Eu acho que ele fez 35, 36 anos esses dias, ele é muito jovem. E quando ele chegou, ele conseguiu estancar com a mão, assim, trancar ali no lugar,
certo, né? E já pediu sangue, já pediu sala de cirurgia e me levou correndo para a sala de cirurgia. Ali também eu já me despedi de todo mundo mais uma vez. Nossa. Meu pai e meu irmão chegaram correndo, eu me despedi e quando eu estava lá no centro cirúrgico esperando para entrar, que foi muito rápido, né? Muito rápido, eu lembro que o meu irmão entrou. Porque tem um flash aí, tem um buraco negro de uns 10 minutos que eu estava em choque que eu não lembro. Sim. Né? Mas foi o tempo que me trocaram, me arrumaram. E quando o meu irmão entrou lá no centro cirúrgico, na antessala, ele me disse assim, você não vai desistir? Porque eu já tinha dito, né? Já deu, não fique nervoso e tal, porque é isso. Ele disse, não, você não vai desistir agora. E brigou comigo, ele falou brabo comigo. Eu falei, não estou desistindo. Era uma coisa que eu senti, mas eu estava sentindo uma paz em achar que eu estava indo, que estava terminando. A minha passagem por aqui estava terminando. E quando eu cheguei lá dentro, o Eduardo estava lá, assim, tipo, se concentrando, se esquentando, era muito frio. E eu chamei ele pertinho, eu disse, olha, Eduardo, se acontecer, não se culpe, né? É porque era a minha hora de ir, tá tudo certo. Porque eu não sei porquê, mas naquele momento eu pensei, nossa, ele é um cirurgião jovem e ele tem um mundo pela frente, porque ele é extremamente competente e extremamente humano. Sabe aquele médico que é humano, assim, que ele se preocupa com a pessoa, ele não se preocupa em curar o teu corte, ele se preocupa em não te deixar uma cicatriz interna. E aí eu falei isso pra ele porque eu não queria que ele carregasse uma culpa. Eu falei, eu já passei por tanta coisa, por tantos cirurgiões, assim, tão... né, experientes e tal, e não aconteceu, mas talvez essa seja a minha hora e eu quero que ele fique livre disso. E ele chegou do meu lado e disse, não, eu tenho muito para fazer por você ainda. E ele fez. Né, ele, a equipe, a esposa dele, a anestesista, todo mundo, que estava todo mundo muito nervoso. Uma prima minha, instrumentadora cirúrgica, ela entrou na cirurgia, e aí depois ela me contou tudo, ela disse, olha, Lu, ela faz cirurgia cardíaca, instrumentadora de cirurgia cardíaca, de transplante de coração, tudo isso. Ela falou, nunca vi tanto sangue na vida. Nunca vi. Eu tomei 2 bolsas de sangue lá, daí terminou a cirurgia, ele fez 2 pontos para parar, fez a escleroterapia que lá em Curitiba iriam fazer, aí ficou uma bolha, assim, de inflamação embaixo, né? Então o hemangioma já estava enorme e ficou mais aquela bolha. Isso foi onde? Foi em Pato Branco? Em Pato Branco. O Pato Branco é o nosso polo de saúde regional. Tá. E aí eu fui para UTI, fiquei 2 dias na UTI. Eu disse que foi uma ressignificação da UTI, porque você vai ler, você vai ver o pânico que eu tinha da UTI. Mas lá eu encontrei umas anjas, umas enfermeiras, assim, incríveis, que me cuidaram muito, assim, muito atenciosas e tal. E fiquei 2 dias na UTI, fui pro quarto, e tranquila, sabe? Assim, sem ansiedade, tranquilinha. Fui pro quarto, minha mãe ficou comigo o tempo todo, ela só foi pra casa um dia pra arrumar as roupas e tal, pra gente vir pra cá. Aí uma prima ficou comigo lá. Lá eu fiquei muito bem cuidada, assistida, porque a família inteira é de Pato Branco, então todo mundo levando uma comidinha, um docinho, uma coisinha pra Lu, aquela coisa toda tratada como a bonequinha da família, como Sim. Eu sempre fui. Mas aí o Eduardo já entrou em contato com o Dr. Dove aqui, porque eu falei pra ele, eu quero ir pra São Paulo. E ele me apoiava muito nessa vinda para São Paulo. Ele sabia da expertise do doutor daqui? Ele já conhecia, né? Eu já tinha contado tudo para ele que estava acontecendo, e ele já começou a entrar em contato com o Dr. Dove, e eles começaram a agilizar tudo. Aí deu toda aquela questão de Unimed, né, que o meu plano de saúde é Unimed, aqui em São Paulo tem umas diferenças. Sim, é a mesma coisa, a Unimed de BH não atende aqui, é um saco. Isso, aí tipo, tinha os hospitais que o Dr. Dove atendia, a Unimed não atendia. Ela faz isso, quando ela tem que fazer exame ou consulta, ela tem que ir pra BH para fazer essas coisas, é um saco. Então... Mas, enfim, que o Dr. Dove conseguiu ele mudar de hospital para me atender. Isso. Ótimo. E aí a Unimed, né, o Dr. Dove não atende a Unimed, mas ela cobriu o hospital, ela não cobriu o transporte aéreo que o meu plano não tinha, mas ela, enfim, pagou o médico, pagou o transporte, e aí nós vamos ressarci-los em suaves,
parcelas, Ótimo, digamos assim, perfeito. né? Porque eu também não tenho condições financeiras para pagar tudo isso. Agora com esse livro de uma aqui, só com as vez. palestras, você vai ver como as coisas vão mudar. Você vai ver. Que bom, amém. Enfim, que aí, quando eu cheguei em São Paulo, nossa, o Dr. Dove me passou assim uma calma, uma tranquilidade, uma serenidade. Ele falou, não, a gente vai fazer, Lu. Ele sempre me chama de Lu, a gente vai fazer assim, assim, assim. Né, foi explicando tudo, falou, doutor, tô nas suas mãos, faz aí, né? Claro, eu sempre encho os médicos de pergunta. Hoje eu tenho consulta com ele, eu tenho 20 questões já anotadas, porque eu preciso me entender. Eu sou muito observadora, eu observo cada tracinho, então eu preciso me entender. E para eu me entender, eu preciso que os médicos me expliquem, né? O por trás daquilo que tá aparecendo. E ele me passou muita segurança e eu fui para cirurgia. Meu pai, meu irmão e minha cunhada vieram de lá. Minha mãe já estava aqui. Eu fui para cirurgia, foi uma cirurgia de 7 horas, se não me engano. E correu tudo perfeitamente bem. Claro, né? Perdi mais muito sangue, tomei mais 2 bolsas de sangue, mas tudo dentro do previsto. Né? Já estava no planejamento. Aí fiquei mais um dia na UTI. Também muito bem tratada. Meu irmão ficou comigo algumas horas lá, me deu comida na boca. Isso é difícil. Imagina, querida. Não posso borrar a maquiagem também. É a primeira maquiagem que eu faço depois da cirurgia que eu posso borrar. Mas enfim, eu fiquei um dia na UTI. Fiquei mais 3 dias no hospital. Quando eu olhei pra mim a primeira vez foi muito estranho. Muito estranho mesmo. Parece que o meu rosto estava tão pequeno. Parece que eu estava tão pequenininha, assim, estava tão miudinha. Uma tia disse, nossa, que delicadinha. Mas aí, repreendendo ela, disse, não, ela sempre foi delicadinha, mas é que me manjou e tal. Enfim, eu fiquei mais 3 dias no hospital, me acostumando, muito bem tratada. Fiquei mais 5 dias no hotel. Eu e minha mãe, pra gente não sair de São Paulo, assim, né? Falei, vai que precisa de alguma coisa. 5 dias depois, meu irmão veio nos buscar. E aí, voltei pra Mangueirinha. Começou algumas outras questõezinhas. Eu tô com esse curativo porque abriu uma fissura. Fissura essa que a pele abriu pra drenar a inflamação que tinha lá dentro. Perfeito. Né, daquele produto e tal, então estava muito inflamado. Ele tirou quase tudo na cirurgia, mas ainda ficou uns resquícios. Então a gente tá drenando, quer dizer, a gente tá drenando o corpo, drenou, né? E a gente tá observando, tá cuidando. Tem uma enfermeira incrível, a Josi, lá em Pato Branco, que ela vai pra Mangueirinha me ver, ela é da Unimed. E essa é a última cirurgia que você pretende fazer e fez ou não? Então, Rafinha, isso eu não sei ainda. Tá. Eu ainda não sei porque hoje na consulta essa é uma das minhas questões lá pro Dr. Dove. Porque assim, quando a gente estava planejando fazê-la, né, que havia essa possibilidade, eu tinha conversado com